Olá a todos e a todas, sejam bem-vindas, bem-vindos ao canal. Hoje vamos ver uma breve motivação da área de um subconjunto do plano. Esta motivação ela vai servir para a gente começar o estudo do cálculo integral, né? Bem, o interesse aqui é determinar a área de regiões desse tipo, que são determinadas por uma função limitada a f, o eixo dos x e retas verticais paralelas, ou seja, paralelas ao OY, passando por esses dois pontos. Ou seja, essa região aqui é em verde. Esse vai ser o interesse de hoje, né? E por simplicidade, nós vamos começar com um caso em que a f de x ela é sempre maior ou igual a zero para todo x no intervalo considerado. Tá? Bem, uma pergunta, né? A gente não sabe determinar qual seria o valor dessa área, né, usando os métodos elementares da geometria ou de matemática. Mas a gente consegue, mesmo com essa matemática um pouco mais elementar, a gente consegue, por exemplo, dizer, né, o seguinte. Vamos fazer um outro gráfico aqui, só para eu ilustrar essas ideias com maior facilidade. Olha só, se você imagina que agora a nossa figura vai ser essa daqui, uma certa função f. Aí imagina que você tem assim, ó. Você tem um ponto T1, que vai ser o ponto Tn. Você começa dividindo esse intervalo AB aqui em partezinhas assim, né? Isso daqui a gente vai chamar de partição depois, né? E cada um desses pontos tem que ser distintos um do outro e esse tem que ser menor que esse e assim por diante. Aí, olha só, se a gente tentar fazer isso, a gente pode obter duas coisas. Nesse caso aqui, visualmente, a gente vê que este valor que a f assume para este valor aqui é maior do que este. E, na verdade, é o maior valor neste caso, né? Então, olha só. E aqui seria justamente o menor valor. Se você prestar bastante atenção, a gente tem um retângulo aqui. E a gente tem um outro retângulo aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu só fazer desenhá-los aqui. A gente tem dois retângulos. Eu vou pintar um só deles para não ficar poluído. A gente tem este retângulo aqui. Tá? E o outro que está aqui de fora, que vai ser justamente este, né? Mais esse outro pedacinho que está ali. Bem, se vocês olharem, eu vou apagar aqui brevemente. Se vocês olharem, tanto, por exemplo, esquece o que está aqui agora. A gente quer aproximar, quer determinar um pouquinho de um jeito, sei lá. A gente quer determinar a área desta coisa que está aqui, só disso daqui. Pro resto vai ser parecido a ideia. Não? Você vê que se tu aproximar pela área deste retângulo, vai ficar faltando esse pedacinho aqui, ó. Isso daqui vai ser um erro na medida que tu deu para a área, né? Porque falta esse pedaço. Mas se você, por exemplo, considerar outro pedacinho ali, tu também vai ter um erro, né? Mas você vai estar medindo um pouquinho mais, né? Neste caso aqui, né? Aí a pergunta é a seguinte, né? Como é que a gente consegue fazer esse processo de medir áreas, né, de aproximar áreas de retângulo, de modo que cada vez esses erros vão ficando menores, né? Bem, existe uma forma
interessante, a gente vai tomando mais divisões aqui, mais divisões, e esse erro vai, no caso, num caso muito assim, vamos dizer, bom, né? Esse erro vai tender a diminuir conforme você põe mais e mais subdivisões. O mesmo valendo por todo aqui, tá? Aí é o seguinte, olha só. Se a gente quer definir, tá, a área desta coisa que está aqui, ó. Isso daqui é a área da figura que a gente quer definir, por exemplo. Tá? Beleza. Nota que, para tanto, né, a gente tem que ter a seguinte propriedade. Esta área que está aqui, desta figura, tem que ser maior que a área deste retângulo e menor que a área deste outro retângulo aqui que está por fora. E a gente tem que ter essa propriedade, em certo sentido, né, desta área ser justamente o número que vai ficar entre duas classes de números, né, uma aproximação inferior ou por falta e outra por excesso, né? Tá, beleza, né? Então tá, vamos fazer assim, né? Vamos tomar pontos TI em AB com TI igual a T0 igual a A, Tn igual a B e TI mais 1 sempre maior que TI. Depois a gente vai chamar isso daqui de partição, o conjunto, né? Depois definiremos o que é uma partição. Uma partição DAB, tá? Beleza. Mas uma vez feito isso, o que a gente quer, para a gente poder garantir a existência desta área, né, a gente poderia meio que intuir que esse número, conforme foi dito antes, ele vai estar entre esses dois números, né? Mas somente esses dois números? Não, né? Porque, por exemplo, se você começa a dividir mais aqui, sei lá, dividiu pelo ponto médio, você pega aproximação por falta e depois aproximação por excesso, né? E vai fazendo isso, vai fazendo isso. A gente vai fazendo. A gente quer que esse número, que vai ser a área desta coisa que está aqui, ele seja de tal forma que ele vai estar entre todas as aproximações por falta e as aproximações por excesso, sendo que todas as aproximações por excesso são necessariamente maiores ou iguais que as aproximações por falta. Então, né, então a gente tem que notar essa primeira coisa. Vamos fazer assim e a gente vai deixar de lado os formalismos, né? Então vamos deixar de lado os formalismos. Bem, então tá. Neste caso particular aqui a gente sabe, né, que isso daqui é justamente o menor valor e este é o maior valor. Né? Vamos notar MI, menor valor
da f em ti menos 1, ti, e mi, o maior valor, o valor que ela assume, o maior valor da f em ti menos 1. Bem, tem um problema aqui, né? A gente, no caso aqui, a gente sempre vai ter um ínfimo e supremo pelo fato da função ser limitada. Então, as imagens são limitadas e, nesse caso, esse mi seria o ínfimo e o mi seria o supremo. E não necessariamente a f atingiria esse valor. Vamos concordar com isso. Mas, para motivos de ilustração, a gente vai pensar num caso mais simples em que a f sim vai atingir o seu maior e menor valor, ou seja, uma função contínua desse jeito aqui, bem comportada. O que acontece? Sabemos que a área de um quadrado, de um retângulo, é base vezes altura. Um retângulo de AB é justamente esse produto. Vamos dizer que são positivos, né? Justamente este produto. Bem, ok. Então a gente sabe dizer o que seria a área desse negócio aqui. Logo, a área, claro, né? E aqui a gente vai fazer esse mesmo processo. A gente vai continuar pegando retângulos, aproximando por peraí, deixa eu ajustar isso daqui. A gente vai pegar retângulos e continuar aproximando por falta e por excesso também. E assim por diante, até a gente ter o nosso este cara aqui assim, né? Até a gente chegar aqui. A gente pode ter mais retângulos aqui, mas tudo bem. Então a área dos retângulos que ficam, eu vou pôr assim escritos, mas eu quero dizer por baixo, escritos na figura R, né, ou aqueles os que estão por baixo, abaixo, é justamente a área vai ser o quê? Bem, a área destes retângulos, né? A área desses retângulos que ficam por baixo, né? Vai ser a área deste mais a área deste até a gente chegar nesta última área aqui. É justamente o número real. Eu vou escrever assim, azinho minúsculo, e eu vou pôr aqui. E nota que esse azinho, ele vai depender do modo que você divide esses pontos aqui, né? Então, por simplicidade, eu vou chamar esse número de azinho. Vou pôr azinho em P. Esse P aqui vai ser o que a gente vai chamar de partição, né? Mas eu... Não, eu vou pôr só um azinho. Esquece o que eu estava falando. Bem, o que seria a área desse daqui? Seria o menor valor que a função vai ter nesse intervalo aqui, ou seja, M1, vezes esse negócio que está aqui. Esse comprimento aqui. Beleza. Próxima área vai ser essa altura vezes este comprimento que está aqui.
a altura é M2, T2 menos T1, e a gente vai fazer isso até este cara que está aqui. Né? Aqui a gente vai ter Tn menos 1. E, bem, o que seria isso? Seria Mn Tn menos 1. Bem, analogamente, a área dos que estão por fora, elas são determinadas desta mesma maneira, né? Mzão 2, T2 menos o T1, Mn, Tn menos Tn menos 1. E assim, né, a gente já tem meio que uma descrição de como que vão ser as coisas aqui, né? Então tá, a gente já fez bastante coisa até agora, tá? É só motivação, não se percam, não tentem entender mais do que está escrito aqui, isso é importante. E a área dos retângulos, quando eu quero dizer área, eu quero dizer todos, né? Que aproximam R por excesso é justamente o número real, A maiúsculo, né? A gente vai chamar esses números reais, esse Azinho e esse daqui, no caso mais à frente, a gente vai chamar de soma inferior, soma superior. Ou seja, a soma inferior é a soma por tal, e a soma superior é a soma por excesso, que eu estou chamando aqui, né? O número real. Então, esta soma superior vai ser exatamente isso daqui. Bem, ok, né? Se você pegar agora todas as possíveis as somas superiores e somas inferiores, né? Antes disso, né, podemos imediatamente observar que esta área que está aqui dos retângulos que ficam por excesso, ela é sempre maior ou igual que a areazinha dos retângulos que estão por falta. A gente pode ver que, de fato, né, a área dos retângulos que estão por baixo é menor do que a área dos retângulos que estão por cima, né? Portanto, essa desigualdade aqui, tá? Tudo bem intuitivo, tá? Mas, na verdade, a gente não vai precisar depois de figuras, né? A gente sabe que, por exemplo, o ínfimo é sempre menor ou igual que o supremo no respectivo conjunto, portanto, vale essa relação. Bem, agora, se se considerarmos todas as possíveis então, partições, vamos dizer assim, subdivisões, tá? Subdivisões BAB, teríamos ainda que o Azinho, neste caso, né, eu vou pôr Azinho I, seria menor do que o Azão, tá? E agora vem o seguinte, eu vou pedir que vocês acreditem em mim, mas a gente vai provar isso. Quanto mais você divide
esse negócio aqui, mais este valor aqui de soma inferior, ele começa a aumentar. E o de soma superior tende a diminuir. Quanto mais você vai dividindo esses pontos, né? Hum, hum, bem, esperamos que a área de R seja justamente. Por que a gente espera isso, né? A gente está tomando sempre áreas por falta e por excesso. Quando a gente dá uma subdivisão, ou seja, uma partição de AB, né? E a gente vai, qualquer que seja ela, né? A área dos retângulos que estão por baixo é sempre menor do que a área dos que estão por cima. Então, para fazer sentido dar uma definição de área, justamente a área desta figura aqui tem que ser um único número real, né? Ah, ela tem que ser um único número real, real, né? Neste caso positivo, digamos, eu vou escrever assim, área mesmo, tal que para todas as partições, todas as subdivisões, eu vou pôr partições, mudei de ideia. Todas as partições, a gente pode pôr partições aqui. Partições é justamente esse conjunto de pontos aqui que eu dei. O T0, né? O T1 e assim por diante, eles têm que satisfazer isso daqui que está aqui, né? Denotado aqui. T0 é o A, Tn é B e cada um existe uma certa ordem entre eles, né? O T0 é menor que o T1 e assim por diante. A DAB, né? Então, a área tem que ser um único número real, positivo, né? Tal que para todas as partições de AB se tem o seguinte: se tem aqui a área, esta área zeta aqui, que é a área por falta, tem que ser menor do que esta outra, menor ou igual que isso daqui, menor ou igual que a área por excesso. Para que a gente quer fazer sentido. E a gente vai, no próximo vídeo, nós vamos ver como que a gente vai poder definir esse negócio, né? Mais um pouco de motivação e daí finalmente a gente vai entrar no cálculo integral. E daí a gente não vai mais precisar pedir que só seja positivo e a gente vai estender um pouco mais essa noção. Bem, vamos ver com mais detalhes. Deixa eu escrever assim, né? Se, por exemplo, esse Azinho for menor do que este A, não podemos definir unicamente a área da região R. A área da região R. O que vai acontecer? Bem, nesse caso tu não vai conseguir definir, né? Porque tu tem quantas possibilidades tu quiser, por exemplo. Você poderia ter. A gente vai ver exemplos de coisas que são muito feias e
de fato não tem sentido, né, da área para esse tipo de coisas. Uma dessas coisas, por exemplo, é a seguinte, ó. Se você pega uma coisa mais ou menos assim, que são os pontinhos aqui e uns pontinhos aqui, por exemplo, isso daqui seria a função de Dirichlet, né, no 0,1, né? E, ou seja, a função vai ser zero nos racionais e vai ser 1 nos irracionais ou vice-versa, não importa. Bem, essa figura não vai ter área, né? Vai ter um monte de espaços, buracos nela e como é que tu define área para isso, né? Não, a gente vai ver que não no que a gente está estudando agora não tem como a gente definir isso, né? Mas é importante a gente saber deste fato, né? Mas veremos isto numa numa aula ah, nós veremos isso brevemente na próxima aula, né? E aí vai ser definido a noção de integral de Riemann, integrabilidade, né? E lá, né, além disso, né, a gente vai vamos retirar a hipótese de que f de x maior ou igual que zero. A gente pode tirar essa hipótese, mas tem que manter o fato dela ser limitada, pelo menos por hora, tá? Pessoal, era bem isso, né? E assim, eu peço um pouco de paciência, tá? Se foi muito simples, mas a gente vai continuar estudando isso nos próximos vídeos, tá? Eu gostaria de pedir calma. Quem já sabe disso, podem pular os vídeos, né? Ou ver, sei lá, faz qualquer outra coisa. Vejam os vídeos anteriores ou os próximos que eu vou postar, né? Mas era isso aí que eu tinha para falar hoje, tá? Eu agradeço pela atenção de todos e todas vocês, né? Não se esqueçam que na descrição desse vídeo vão estar os seus links. Aperta o sininho de notificações e deixa esse like no vídeo aí para me motivar cada vez mais nesse trabalho.